Amigos telespectadores do programa Economia na Rede, hoje nós vamos discutir alguns assuntos que são muito importantes para todos os brasileiros. Todos nós sabemos que vivemos tempos trepidantes, né, com o Brasil como um carro desregulado e até ontem, por coincidência, o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, declarou que agora ele tem a sensação que o país não é mais um trem desgovernado, mas acabou de deixar de ser, né? Nós temos crise de todos os tipos e de todos os tamanhos. Nós temos crise de emprego na indústria, nós temos crise de inflação e juros altos, e para somar, nós temos crise da Previdência e da saúde. Nós gostaríamos de convidar, e temos muita honra de ter aqui, a nossa deputada federal Carmen Zanotto, que também foi vereadora e ex-secretária estadual da Saúde, para a gente começar a conversar sobre esses assuntos que são muito grandes, né, deputada? Deixa eu lhe perguntar o seguinte. Ao que tudo indica, o governo vai se dedicar à reforma da Previdência, né? E aproveitar, digamos, a nossa janela demográfica, né? Isto é, ainda temos mais trabalhadores, né, do que jovens e crianças e idosos. Ainda, mas isso está se fechando, essa janela, né? Então, a reforma é uma coisa realmente necessária. Eu queria lhe perguntar o seguinte. A senhora pensa que a reforma é mesmo necessária e o déficit, que de vez em quando a gente ouve algumas afirmações para aí, o déficit é uma realidade ou existe superávit na Previdência? Porque de vez em quando alguém com interesses variados coloca na imprensa que não há déficit. Qual a sua opinião a respeito, deputado? Primeiro, professor Delbrando, é um prazer estar aqui discutindo, né, um tema que nem todos gostam, que é o tema da área econômica, mas tudo se envolve, tudo está relacionado também à economia do país. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, enfrentar, primeiro, exatamente essa divergência de falas que existe sobre existe déficit na Previdência ou não existe déficit na Previdência. A PEC já está na Câmara, já a partir da eleição agora que aconteceu na última semana do presidente da mesa, do presidente da casa e dos demais membros que vão conduzir os trabalhos a partir agora desta retomada em 2017, nós temos algumas pautas que precisarão ser enfrentadas e uma delas é efetivamente a questão da Previdência Social. E é uma pauta árdua, difícil, necessária, mas que já conta com a oposição de alguns sindicatos desde já. Né? Oposição por oposição. Eu acho que a oposição por oposição não vai levar o país a um futuro seguro. A senhora não acha que o que está lançado lá não é a reforma, é a discussão da reforma, não é isso? Está no Congresso, é a discussão. Né? O que temos lá é um texto encaminhado pelo governo que, com certeza absoluta, este texto sofrerá muitas alterações e o que é mais importante, na minha avaliação, professor Delbrando, é a gente ter muito claro, efetivamente, se existe o déficit ou não. Porque existem falas divergentes. A imprensa está falando em 155 bilhões em 2016. 155 bilhões é um valor respeitável, né? E esse valor tende a aumentar. E os economistas do governo dizem que esse grande déficit que tem na área e do país, a grande parte dele é em função da questão da Previdência Social. Então, o que a gente está pensando? Tão logo seja instalada a comissão especial que vai tratar da PEC, a gente aprovar requerimentos, e o principal requerimento, no meu ponto de vista, é o requerimento que tem que colocar na mesma mesa os dois lados.
o lado do governo, que está dizendo que existe déficit e que, se nós não enfrentarmos isso, nós corremos o risco de, num futuro breve, não assegurarmos a previdência, ou seja, o pagamento do salário dos que já estão aposentados e daqueles que têm expectativa da aposentadoria não acontecerem no longo do tempo, e aqueles que estão dizendo que não existe déficit na previdência. Existe algum risco, deputada, de direitos adquiridos? Eu detesto essa expressão, porque em geral significa privilégios adquiridos. Mas vamos supor que a gente aceite direitos adquiridos. Nós vamos mexer neles também? Eu acredito que nos talvez direitos já adquiridos não, mas na expectativa de direitos, porque são aqueles trabalhadores, nós que ainda não estamos aposentados, poderemos sim ter que contribuir um pouco mais. Mas por que eu insisto que a primeira coisa que precisa ficar clara é: existe ou não existe déficit? Por quê? Porque ser contra por ser contra, ou ser a favor apenas por ser a favor, sem ter essa clareza, é muito complexo num momento onde o país está com mais de 12 milhões de trabalhadores desempregados. A economia vem mostrando que está se recuperando, mas ela ainda vai a passos muito lentos. Então, e sempre se falou na necessidade de fazer reformas. Será que era apenas discurso de todas as correntes políticas durante os períodos eleitorais, ou nós vamos ter condições e coragem de enfrentar essas mudanças? Então, não corremos o risco de passar 2017 inteirinho discutindo sem fazer reforma nenhuma? Não, eu acredito que não. O país não tem condições de não enfrentar os seus problemas na magnitude que eles estão aí postos. Por isso, professor Delbrando, o que a gente percebe na sociedade? E isso é natural nosso, do ser humano, de preservar aquilo que a gente já adquiriu e aquilo que a gente tem expectativa de adquirir, que são os direitos. É natural do ser humano preservar. Então, quando se fala de reforma da Previdência ou a reforma trabalhista, nós estamos falando daquilo que nós estamos acostumados há décadas ser aquela regra. Mudando a regra, a gente tem uma insegurança. Por isso que o mais importante, repito, na minha avaliação, é na reforma da Previdência a gente trazer à luz da população, através dos debates, nas audiências públicas que vão acontecer na Câmara Federal e no Senado, e das reuniões que a gente deve fazer aqui nos municípios, no estado de Santa Catarina, na nossa região, com o conjunto de sindicatos, tanto o sindicato dos aposentados quanto os sindicatos dos trabalhadores, a sociedade civil como um todo, para a gente debater o tema. E para a gente debater o tema, eu, particularmente, defendo que primeiro a gente precisa ter clara essas duas divergências que não dá para a população imaginar e aceitar duas correntes, uma dizendo que tem déficit e a outra dizendo que não tem déficit. Aí a população lógica, se sente enganada. Claro, a lógica indica que se todo mundo está discutindo um problema que se arrasta há décadas, né? Existe problema, existe déficit. Mas o fato de algumas pessoas manipularem dados e colocar para a população, por exemplo, na internet, várias vezes isso passa por lá, eu acho que é uma mistificação que tenta esconder um problema e tenta, na verdade, complicar a situação toda. E tenta ganhar a simpatia de todos aqueles que, quando se discute esses dois temas, a gente está mexendo na vida individual de cada cidadão brasileiro. Claro. Então, para mim ganhar a simpatia desse conjunto, que é a maioria da população brasileira, é mais fácil eu ser contra por ser contra, simplesmente sem nenhum outro argumento, apenas com o argumento de que vamos estar retirando direitos ou expectativa de direitos para aqueles que ainda irão se aposentar. E aí eu faço uma avaliação. É melhor a gente enfrentar o problema agora ou a gente continuar arrastando o problema e, num futuro muito breve, aqueles homens e mulheres com 80 anos e 79 que já estão aposentados correr o risco de, no dia do vencimento da sua aposentadoria, não ter mais o seu vencimento, ou aqueles que terão que se aposentar dentro das regras atuais não poderem se aposentar porque nada foi feito. Então,
a clareza dos fatos, a transparência é a melhor arma neste momento, é o melhor instrumento que se tem efetivamente para iniciar o debate desta matéria. Essa possibilidade de chegar no guichê do banco e não ter nada para receber seria uma repetição mais ou menos do que acontece no Rio de Janeiro hoje, né? Exatamente. E acontece no Rio Grande, que o Estado não consegue pagar salários, e a Previdência lá é estadual, se eu não estou enganado, né? Então, essa crise da Previdência Federal acaba depois contaminando as previdências estaduais, na minha opinião. Alguns estados já organizaram as suas previdências, né? Que é o caso de Santa Catarina, mas o exemplo claro que a gente tem e prático hoje foi a desorganização e a falta de tomada de decisão no estado do Rio de Janeiro e no estado do Rio Grande do Sul, tipo assim, isso é um problemão, então eu deixo para o outro resolver e no meu período eu não vou fazendo nada. E a gente percebe, deputada, também que essa discussão é mais ou menos universalizada, né? A Europa discutiu muito isso aí, entrar em greve, protestos, etc. Agora, mais ou menos, está calmo, porque as reformas foram essencialmente realizadas. Eu acho que o Brasil tem que seguir esse caminho também, né? Nós não podemos, repito, nos furtar de debater. Como vai ser a proposta final desta emenda constitucional, a gente não pode antecipar, porque tudo vai ser fruto efetivo dos debates que vão acontecer, da clareza dos fatos e do tamanho da reforma que será necessária. Eu acredito que nós vamos ter alterações, sim, no texto, alterações importantes que precisam, e a gente já tem conversado nos bastidores, tanto na bancada do PPS, quanto nas bancadas que a gente representa, como a bancada feminina da Câmara, com relação aos direitos das mulheres, com relação à situação dos agricultores e das agricultoras, em especial aqueles que vão efetivamente ir para o sol, para a roça, que não tem equipamentos e máquinas com ar-condicionado, que são os grandes agricultores. Como é que fica o pequeno agricultor na reforma da Previdência? Então, devagar e com os debates, eu acho que a gente vai conseguir construir um texto que seja um texto que eu costumo usar muito essa palavra, que a gente minimize, que a gente possa efetivamente, frente aos fatos, a partir da comprovação do déficit que está aí posto pelo governo federal e que a gente precisa apenas fazer o contraponto com aqueles que dizem que não tem o déficit, a gente possa trabalhar com redução de danos. Qual é o melhor texto para o conjunto da população que já está aposentada manter os seus direitos e para nós que vamos nos aposentar, ou seja, o conjunto de trabalhadores que ainda vão se aposentar com o menor trauma, o menor dano possível. Quais as condições políticas e sociais, digamos assim, que a deputada vê para aprovar essa reforma, digamos, esse ano? Politicamente, eu acho que estamos bastante favoráveis, né? Digamos, a composição das mesas do Congresso, etc. Temos maioria, o governo tem maioria lá, né? Mas, efetivamente, temos condição de fazer? Ou o governo, ou nós corremos o risco de o governo desistir no meio do caminho, deputada? Eu não acredito que o governo desista. O papel vai ser nosso de parlamentares, tanto dos deputados e deputadas, quanto das senadoras e dos senadores, de fazer o enfrentamento e ver, dentro do texto que foi apresentado pelo governo, o que pode ser melhorado, garantindo, então, repito, a segurança para todos os homens e mulheres que já estão aposentados e a expectativa de aposentadoria para aqueles que ainda estão no mercado de trabalho. Uma coisa que, na minha opinião, é odiosa, deputada, é a quantidade de privilégios que nós temos hoje, né? Que são direitos, né? Que esses direitos foram adquiridos em décadas e muitas vezes por mutretas. Por exemplo, o acúmulo de salários, de aposentadoria. Eu conheci um político ilustre, médico, professor, político, ele tinha 5 aposentadorias. Isso é uma aberração e nós temos problemas de aposentadoria não só com os políticos, né, mas também com outras categorias de trabalhadores. Esses
privilégios que hoje se confundem com direitos adquiridos poderiam ser discutidos na reforma, ou nós teríamos uma oposição violenta? Por exemplo, os parlamentares têm privilégios grandes de se aposentar com 8 anos. Né? Desculpa, eu discordo do senhor. Desculpa, esse privilégio, ele não existe mais. Não existe. Por exemplo, eu tenho 2 anos de vereadora, eu tenho 3 anos de suplente e 4 de mandato. A minha aposentadoria será a aposentadoria de enfermeira servidora pública do Estado de Santa Catarina, com valores muito inferiores, se eu me aposentar no ano que vem, das minhas colegas que iniciaram no mesmo período que eu, que têm direito de se aposentar no mesmo período que eu, que estão na ativa no hospital. Então, a gente precisa desmistificar umas coisas. Não existe mais 15º salário, não existe mais 14º salário, não existe aquele salário que chamam, que é para a farda dos deputados. Se eu quiser me aposentar, olha só, se eu quiser me aposentar pela Câmara Federal, eu tenho que fazer 60 anos de idade e tenho que, até o final do meu mandato, contribuir com R$720 mil. Cálculos esses feitos pelos técnicos da Câmara há 2 meses atrás. Então, deputado não se aposenta com 8 anos de mandato se ele não estiver dentro da legislação. Ele tem que ter idade e ele não se aposenta com salário integral, pelo amor de Deus. Isto não é verdade. A gente precisa desmistificar uma coisa que está acontecendo nas redes sociais como verdadeiro. Eu, Carmen Zanotto, irei me aposentar na condição de enfermeira servidora pública do Estado de Santa Catarina. E para poder me aposentar bem, vou ter que fazer ainda série histórica. O que é isso? Eu vou ter que ainda, num determinado momento da minha vida, voltar para a unidade hospitalar, fazer hora plantão, como todas as minhas outras colegas, como todos os trabalhadores do Estado que entraram no meu período, para mim poder ter um vencimento, porque hoje meu vencimento seria o vencimento básico de enfermeira. Entendo. Mas nas redes sociais costumam aparecer de vez em quando essas notas oriundas de blogs, por exemplo, e sites, etc., etc., que repetem informação que os políticos se aposentam com 8 anos. E eu até devo desculpa que eu estou falando então a respeito de uma mentira, mas eu acreditava nos 8 isso anos. Era verdade. Era verdade. Porque a Câmara Federal, a gente tem discutido isso muito, não está tendo a capacidade clara de trazer para a sociedade aquilo que existe hoje, que é diferente daquilo que existia há muitos anos atrás. Por exemplo, um servidor público ele pode se aposentar pela Constituição Federal com 2 vínculos públicos, se ele for professor, juiz ou da área da saúde, que é a Emenda Constitucional 34, porque até então era permitido 2 vínculos públicos para os professores e os juízes. A partir da Emenda Constitucional 34, os trabalhadores da área da saúde também podem ter 2 vínculos públicos. Então, ele pode se aposentar, pode, mas ele tem que ter tempo de serviço somado nos 2 vínculos públicos. Eu posso contribuir com o Estado, na Previdência do Estado, e o servidor público pode também se aposentar pelo regime geral da Previdência? Pode, desde que ele tenha contribuído e os anos necessários e a idade necessária para a aposentadoria do regime geral da Previdência. Então, se tem algum homem ou mulher que tenha desempenhado durante a sua vida vínculos e tem 5 aposentadorias, isso precisa ser efetivamente apurado, porque não é o correto, ou pelo menos não é o que está assegurado na Constituição, que é para um conjunto 2 vínculos públicos. Lembrando que para você ter 2 vínculos públicos, você precisa passar 2 vezes o concurso. Você não passa no concurso e pede ampliação de carga horária, você tem que ter aprovação em 2 concursos públicos e ser dessa categoria. O juiz pode ser juiz e professor, o professor pode ter 2 vínculos públicos de professor e os profissionais da área da saúde podem ter 2 vínculos, como o enfermeiro, o médico, o técnico de laboratório, o técnico de raio-x e assim sucessivamente. Nós estamos antecipando a discussão, porque isso é parte da discussão, naturalmente, né? E, naturalmente, existem outros segmentos que nós vamos ter que discutir intensamente, por exemplo, o setor rural, né? O setor rural
Até agora, quando se considera, digamos, o total do grupo do rural, né, que são muitos milhões de brasileiros, eles não contribuíram e conseguem a aposentadoria, né? Então, tem uma situação complicada nesse aspecto do ponto de vista econômico, mas socialmente boa, né? Socialmente aceitável, porque são, em geral, pessoas modestas, né? Essa discussão também vai ter que fazer parte disso aí. Eu acho, deputada, vai que ter que fazer parte, professor, e ainda assim, né? Lembrando que é o homem e a mulher do campo que colocam o alimento na nossa mesa. Claro. Então, por muitos anos eles não contribuíram, eles têm uma fórmula de cálculo diferenciada e, repito, na minha avaliação, neste primeiro momento, antes de todas as audiências públicas, eu não consigo conceber que uma mulher, e basta a gente olhar uma mulher que trabalha na roça, no sol a sol, comparando com o aspecto físico de uma mulher que trabalha no comércio, por exemplo, ela aparenta ser muito mais envelhecida em função do seu desgaste do trabalho. Então, algumas coisas precisam ser analisadas e enfrentadas dentro das categorias. Então, vai ser um debate importante, vai ser um debate que a gente tem que ter essa expectativa que mesmo nas dificuldades a gente consiga avançando sem esquecer de olhar muitos detalhes do conjunto dos trabalhadores, homens e mulheres brasileiros que efetivamente fizeram e fazem a diferença no nosso país. A deputada mencionou algumas vezes as mulheres, né? Nós vamos manter a diferença de 5 anos de homem para mulher, por exemplo, o homem com 70, a mulher 65, o homem 65, a mulher com 60. Vamos manter essa diferença, que aparentemente na Europa está desaparecendo, né? Qual a justificativa para manter essa diferença, deputada? A proposta retira essa diferença. Okay. A proposta equipara a idade de homens com a idade das mulheres. Por outro lado, a gente ainda tem um conjunto muito grande das mulheres trabalhadoras com dupla ou tripla jornada de trabalho. Okay. O que significa isso? Ela, além de trabalhar fora, ela tem que dar conta de todo o seu trabalho dentro de casa, acompanhar as tarefas dos filhos e prepará-los para ir para a escola. Então, a gente precisa, e por isso que eu fiz a fala anterior, dentro das especificidades, a gente tomar muito cuidado. Agora, neste tomar muito cuidado olhar para a segurança do futuro daqueles que já estão aposentados, daqueles que têm expectativa de aposentadoria. Como estamos vendo, essa discussão sobre previdência é uma discussão quente, né, digamos assim, ardente, né? Eu estou muito curioso de ver qual é a reação da CUT, por exemplo, e de alguns sindicatos que vão simplesmente se opor a isso. Mas eu gostaria de entrar num outro campo aqui, talvez também seja o seu campo de origem. O que o governo deveria fazer realmente para reduzir os problemas da saúde? Nós temos situações que são, tanto na saúde dos estados, né, quanto mesmo na área federal. Nós temos situações que são absolutamente repulsivas, né? As pessoas amontoadas e abandonadas, etc, etc. É uma coisa incivilizada. O que estaria, digamos assim, ao alcance do governo federal? Teria uma coisa que poderia reduzir o peso de todos esses problemas? Eu falo desse assunto, professor Debranto, com muita tranquilidade, porque a minha vida profissional sempre foi na área da saúde, além das atividades de casa, antes de ir para a enfermagem lá na Uniplac. Mas o que a gente tem hoje na saúde? Primeiro, nós temos um sistema público de saúde absolutamente avançado. Nós não podemos negar este fato. Nós evoluímos muito nos últimos anos na saúde pública brasileira. Mas nós temos alguns gargalos que nós precisamos enfrentar. O subfinanciamento é um deles. E agora a gente tem a PEC do teto, que é a emenda constitucional que limita que não se pode gastar mais do que se arrecada, o que é justo e correto.
Ninguém pode ficar gastando mais do que arrecada. Nós não podemos na nossa casa, por quê? Senão a gente cai no juro do cartão de crédito, no juro do cheque especial, no dinheiro emprestado do agiota. Então, a gente precisa equacionar receitas e despesas. Mas na saúde, quem está ficando com o maior ônus são os governos municipais, que deveriam colocar, por força de lei, pela emenda constitucional, em média 15%, estão colocando 24%. Os estados, que deveriam colocar 12, estão colocando 14%, e a União, nos últimos anos, reduziu sua aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, em contraponto a municípios e estados. Então, é o subfinanciamento. Atrelado a isso, e a gente conseguiu avançar um pouquinho no orçamento deste ano, era a falta de credenciamento. O que era a falta de credenciamento? Só para a gente ter noção do que nós estamos falando, eu vou pegar o Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos, que está aqui próximo a nós, e que todos nós conhecemos alguém da nossa família, ou algum amigo, ou algum vizinho, que já foi fazer a sua radioterapia no Teresa Ramos. Este serviço está funcionando desde 2013. A União, o Ministério da Saúde, só habilitou o Hospital Teresa Ramos em dezembro deste ano. Isso é um trabalho e um esforço coletivo da bancada de Santa Catarina, junto com o governo do estado, o governador Raimundo Colombo, e a Secretaria de Estado de Santa Catarina. Como eu sou da área da saúde, eu fiquei com a tarefa, em nome da bancada, de ser a interlocutora da bancada com o Ministério da Saúde, os técnicos do Ministério da Saúde, por delegação do coletivo, sempre junto com o nosso coordenador da bancada, o senador Dalírio Beber, que a cada ano nós temos um coordenador da bancada, o coordenador do Fórum de Santa Catarina, que agrega os 16 deputados e deputadas e os 3 senadores. O Hospital Teresa Ramos, a partir deste mês de janeiro, vai estar recebendo, fevereiro já, desculpa, vai estar recebendo 1/12, R$1.700.000. Todos os pacientes, a partir de janeiro deste ano, então, eles são lançados e é feito um boletim de produção. Isso gera série histórica. Por quê? Porque o governo do estado estava gastando R$3.400.000 ano sem ser ressarcido. Esses 1.700.000 que vão entrar agora ajudam que o governo do estado de Santa Catarina, a Secretaria de Estado da Saúde, possa estar disponibilizando este recurso que gastava com a radioterapia em mais exames, em mais consultas médicas e em outros procedimentos da área da saúde. O total do que já foi habilitado entre hospitais em Santa Catarina, que hospitais chegaram a R$50 milhões, e municípios, 6.600.000, fora o que ainda falta, que está faltando para alguns municípios da nossa região, são recursos novos que vêm para quê? Para ampliar a oferta de serviço. Não foi só o Teresa Ramos que foi contemplado. Claro. Por exemplo, o Hospital Infantil Seara do Bem, nos leitos de retaguarda, ele passa a receber, a partir de janeiro deste ano, mais 1.200.000 dividido em 12 parcelas. E isso permanece na unidade hospitalar. Como foi o caso de Urubici, com leitos de cuidados prolongados, o caso de São Joaquim, com leitos de retaguarda, faltando ainda, lembrando, Otacílio Costa e Correia Pinto. Esse valor só dos hospitais da nossa região, da Mures, significam praticamente mais R$6 milhões que entram para as unidades hospitalares. Então, são valores significativos e expressivos que ajudam a aumentar a oferta de serviço. Por outro lado, na saúde, a gente sempre precisa melhorar a gestão. Claro. Melhorar a gestão, que isso a gente pode melhorar na nossa casa quando a gente apaga uma luz, a gente está melhorando a gestão e a economia da nossa casa. Nós estamos reduzindo gastos desnecessários. O mesmo deve sempre acontecer em todas as ações e serviços de saúde, também em todas as unidades. Deixa eu lhe perguntar, voltando à pergunta original. Eu estou quase entendendo das suas palavras que a resposta, o que o governo deveria fazer, seria o governo federal destinar mais verba, seria isso? Mais verba. Mais verba. Ele já fez um grande passo, a gente precisa reconhecer esses valores que vão entrar passaram a entrar a partir de janeiro, são de portarias publicadas de outubro a dezembro do ano passado. O governo federal tinha estocado, professor Delbrando, para o senhor ter ideia, e quando eu digo estocado, eram pedidos de credenciamento
de serviços que já estavam acontecendo, sendo remunerados por estados ou municípios ou bancados pela própria unidade hospitalar prestadora de serviço pública ou filantrópica, 3 bilhões e 400 milhões de reais que agora passam a ser reconhecidos pelo governo federal. UPAs que estavam funcionando no país, unidades de pronto atendimento, sem o devido financiamento. Então, a União precisa, nós, enquanto cidadãos, precisamos cumprir com a nossa responsabilidade. O senhor me perguntava da dengue, lembra? Eu vou lhe perguntar em seguida agora. O que a gente pode fazer, né? O que nós, enquanto cidadãos, estamos fazendo? Ou fizemos no último sábado, que a lei já diz, né? Que todos os sábados é o dia da gente combater os focos do mosquito Aedes aegypti. Antes de entrar nesse assunto, que eu acho muito interessante, a nossa UPA aqui de Lages e aquela grande ampliação do Teresa Ramos são estaduais ou municipais? E eles vão ficar prontos? Vai haver verba para isso? O Hospital Geral e Maternidade Teresa Ramos são recursos do Estado de Santa Catarina, do governo do Estado, e a UPA são recursos federais com contrapartida municipal. E esses recursos já estão alocados? Etc. Esses recursos, o governador, inclusive, ainda este ano, no início deste ano, ele fez a ordem de serviço da continuidade das obras do Hospital Teresa Ramos. Obras essas absolutamente necessárias, só quem teve familiar aguardando vaga no pronto atendimento municipal Tito Bianchini ou na emergência do Nosso Senhora dos Prazeres sabe da importância da gente ampliar os leitos do município de Lages. Para algumas pessoas de fora, a gente, inclusive, houve algumas críticas que não precisamos de leitos. Precisamos de leitos, sim, basta a gente ver a realidade da falta de vagas que nós temos em leitos de UTI, em Lages, em função do quê? Nós somos uma região onde as principais BRs estão próximas ao nosso município, nós somos o município de referência para vários procedimentos de média e alta complexidade, e com a abertura e a conclusão das obras do Teresa Ramos, com certeza absoluta, novos serviços, inclusive, poderão ser credenciados e habilitados. E vamos, é claro, ter que brigar por recursos no credenciamento desses novos leitos. Provavelmente teremos esse ano uma grande inauguração da ampliação do Teresa Ramos e da UPA, talvez. Eu não posso precisar porque são obras que passam a ser executadas, né, estão sendo executadas pelo município e pelo Estado. O cronograma é que a gente, segundo a fala do próprio governador, é de que o Teresa Ramos deva ficar pronto, concluído ainda no final deste ano. Mas também, se não ficar exatamente no final deste ano e ficar no ano que vem, isso é importante porque nós precisamos concluir as obras, equipar essa unidade hospitalar e colocar os recursos humanos para que a gente daí, Lages e a região, quando eu digo a gente, é todo lagiano, todo serrano e todos aqueles que precisarem aqui internar, possam aqui ter os serviços de saúde ampliados. Deputado, nosso tempo está chegando ao fim. Eu tenho uma pergunta, que se a senhora puder responder, digamos, mais sucintamente. Nós vimos pouco tempo atrás, no noticiário geral, que havia um remédio genético para acabar com o mosquito da dengue, e agora essa pré-histórica febre amarela que está voltando para o Brasil. Não existe um remédio ou uma medida, digamos, genética que destrua as gerações de mosquito que estão infectando o Brasil e causando centenas de mortes? Ou milhares de mortes? Tem vários estudos ainda, em especial para a gente, que é o Aedes aegypti modificado, que não transmita mais a dengue, porque além da dengue a gente tem uma situação muito complexa e eu trabalho muito de perto este tema, que é a questão da microcefalia, das crianças que estão nascendo com deformidades em função das mães, né, terem sido contaminadas, e aí a gente tem sequelas dessas crianças para o resto da vida, e agora a febre amarela. Nós temos a vacina, já amplamente reconhecida da febre amarela, mas precisamos sempre lembrar do papel nosso enquanto indivíduo, repito isso, né? Nós, enquanto seres humanos, o que nós estamos fazendo com o meio ambiente, que o meio ambiente está reagindo.
Eu li uma matéria neste final de semana, inclusive, falando, né, do desastre de Mariana, o que pode ter causado. Matou os peixes, com isso reduziu o número de sapos, inclusive, porque eles se alimentam dos mosquitos, e com isso a gente tem aí esse surto. E quem está sendo sacrificado é o macaco, que ele não é o agente, né? O agente efetivamente é o mosquito. Então, nós temos casos de óbitos, então é muito importante que, enquanto cidadão, se a gente for se deslocar para essas áreas, que a gente procure uma unidade de saúde, que a gente faça a vacina da febre amarela, porque ela está disponível na rede pública de saúde gratuitamente, e nós precisamos, com relação ao Aedes aegypti, fazer a nossa parte. E repito, por que a gente tem, e eu insisto nesse tema, porque todas as pesquisas mostram que todos nós sabemos o que fazer para combater o mosquito Aedes aegypti. Perfeitamente. Todas as pesquisas mostram. E a grande pergunta é, por que a gente não faz? Deputada, infelizmente nós chegamos ao final, nosso tempo correu rapidamente, e eu gostaria de ouvir as suas considerações finais, por favor. Eu quero, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre esses temas, dizendo que nós temos grandes desafios neste ano de 2017, mas será a partir do amplo debate que nós vamos enfrentá-los. Nós temos e estamos renovando as nossas esperanças de que a gente consiga efetivamente reduzir o desemprego. Eu nunca vi tanta demanda de profissionais recém-formados ou já com 1 ano, 2 anos de formação que não estão conseguindo uma vaga no mercado de trabalho. Mas a gente precisa que o país volte a crescer para que a gente tenha essa juventude formada em arquitetura, em engenharia, em enfermagem, em todas as áreas, possam acessar o mercado de trabalho, possam fazer a diferença, porque são através do crescimento e do restabelecimento da nossa indústria, dos nossos serviços, que a gente vai efetivamente sair da crise conseguindo produzir mais e, com isso, garantindo o sustento. O que nós não podemos fazer com o país é que a gente volte a ter esses índices ou se mantenham esses índices de desemprego com a indústria desestimulada, com a construção civil desestimulada. Nós precisamos que os empreendedores, os empresários continuem acreditando no país, continuem gerando emprego e renda e que a gente possa ter mercado para essa população de jovens que estão saindo das universidades. Perfeitamente. Eu gostaria já de agradecer muito aqui a presença da Carmen Zanotto, deputada federal, nossa deputada federal, ex-vereadora, ex-secretária estadual da Saúde, ex-secretária municipal da Saúde também, e com grande experiência, e nós realmente ficamos muito felizes de ver a sua opinião. Muito obrigado. E aos nossos telespectadores, eu gostaria de agradecer a sua atenção e convidar para estar aqui na próxima semana. Até lá, um abraço.